Olá a todos, meu nome é Ana Luísa e hoje nós faremos a análise dos capítulos 2 e 3 do livro Introdução ao Documentário do autor Bill Nichols. Primeiramente, ele nos fala título do capítulo 2, em que o documentário difere de outros filmes. E ele nos fala que o documentário, ele é como a definição, ele é uma visão do mundo em que vivemos a partir de uma perspectiva única. Esse é um dos conceitos que ele nos dá. E nesses trechos 1 e 2 ele fala: a definição de documentário é sempre relativa ou comparativa. Assim como o amor adquire significado em comparação com indiferença ou ódio, e cultura adquire significado quando contrastada com barbárie ou caos, o documentário define-se pelo contraste com um filme de ficção ou filme experimental e de vanguarda. Nesse outro trecho ele fala: mais do que proclamar uma definição, precisamos examinar os modelos e protótipos, os casos exemplares e as inovações como sinais nessa imensa arena em que atua e evolui o documentário. Ou seja, existem visões muito diferentes de documentário e também formas diferentes de fazer um documentário. Por isso há toda essa confusão em você dar um conceito do que um filme é documentário ou não. Mas o que é um documentário? O que faz o filme ser o que um documentário? É a empresa que o produz? É o diretor? Muitas vezes, eu particularmente chego a pensar que seria o próprio diretor em si, a própria pessoa que faz o filme. Eu posso dizer que aquilo é um documentário se eu quiser que seja, mesmo que críticos apontem que não é. Nessa parte ele diz que a nossa compreensão de documentário muda conforme muda a ideia de documentaristas, ou seja, é a partir do ponto de vista dos documentaristas, das pessoas que criam os documentários, que nós criamos conceitos novos e inovações de forma de você produzir documentários. Os documentaristas compartilham o encargo autoimposto de representar o mundo histórico em vez de inventar criativamente mundos alternativos. Ele fala também da lógica informativa, que ela tem esse caráter de apontar um problema, um histórico de problema e uma gravidade e complexidade do problema através do documentário. Ele fala também de continuidade e montagem, e ele diz que, mesmo sem estar numa sequência lógica, a ordem das cenas nos implica uma relação contextual entre elas, ou seja, você sabe pelo contexto que, dependendo da ordem daqueles elementos, aquela mulher está ligada com aquele navio, aquela fábrica de navios, né? E o importante é a história do filme sustentando o ponto de vista que o documentarista quer apresentar. A lógica que organiza um documentário sustenta um argumento, uma afirmação ou uma alegação fundamental sobre o mundo histórico, o que dá ao gênero sua particularidade. Ele nos fala também esse termo, né, jornal cinematográfico, e que seria uma forma de você usar o documentário para apontar questões sociais e econômicas, geralmente problemas, e também acontecimentos históricos. E aqui nós temos os modos de produção do documentário, que geralmente são classificados, possuem essas classificações: expositivo, observativo, participativo, reflexivo e performático. O expositivo seria uma exposição mais verbal, mais argumentativa de documentário, usando mais a linguagem verbal para se passar a mensagem. O observativo seria mais o engajamento no cotidiano daquelas pessoas, daqueles personagens em que se foca o documentário. O participativo seria mais ou menos um observativo, mas com a participação, a interação do cineasta no meio observado. O reflexivo, que seria o apontamento para uma questão mais filosófica, mais profunda em questão do documentário. E o performático, que seria o aspecto subjetivo ou expressivo do cineasta através daquela documentação, daquele registro. Quanto à questão dos espectadores, acredita-se que o som e a imagem possuem características da pessoa que produziu o documentário, e cada variação nos diz algo sobre o cineasta e o elemento filmado, e isso é percebido pelos espectadores. O documentário representa o mundo histórico fazendo um registro indexado dele.
Ele representa o mundo histórico moldando seu registro de uma perspectiva ou de um ponto de vista distinto. E aí é uma relação indexada de sua imagem com a sua fonte original, passando credibilidade ao espectador, mesmo sendo fictício. É uma característica de documentário. Entre as suposições que trazemos para o documentário, então, está a de que os sons e tomadas individuais, talvez mesmo cenas e sequências, terão uma relação extremamente indexadora com os acontecimentos que representam, mas que o filme todo deixará de ser um documento ou transcrição pura desses acontecimentos para fazer um documentário sobre eles ou para dar uma opinião sobre eles. Ele nos fala também desses elementos, sobriedade e epistefilia. A sobriedade seria você influenciar a maneira com que o espectador vê o mundo através daquele documentário. E a epistefilia é um termo que designa o significado de desejo de saber, de desejar conhecer o objeto histórico documentado através de uma retórica persuasiva. Poder e responsabilidade residem no conhecimento. O uso que fazemos do que aprendemos vai além de nosso envolvimento com o documentário como tal, estendendo-se até o engajamento no mundo histórico representado nesses filmes. E então chegamos ao capítulo 3, o que dá ao documentário uma voz própria. A voz do documentário pode defender uma causa, apresentar um argumento, bem como transmitir um ponto de vista. Aqui a gente se fala seria a voz do orador, do narrador, interlocutor, que fala conosco durante o documentário e nos informa e nos passa as informações daquela realidade. E ela diz respeito em como a lógica, o argumento ou o ponto de vista são transmitidos. Ele fala de um conceito também de estilo, que seria a tradução da história para uma forma visual feita pelo diretor. E o estilo da ficção transmite um mundo fictício. Estilo ou a voz transmite uma forma distinta de envolvimento na história. O estilo assume uma dimensão ética. A voz do documentário transmite qual é o ponto de vista social do cineasta e como se manifesta esse ponto de vista no ato de criar o filme. E aqui ele fala de comentário e perspectiva. Uma vez inferida a perspectiva, sabemos que não nos defrontamos com réplicas do mundo histórico isentas de valores. Mesmo que a voz do filme adote a aparência de testemunhar crítica imparcial, ela dá uma opinião sobre o mundo. Ou seja, ela se dirige a nós diretamente na questão de comentário, e na questão de perspectiva, ela nos transmite decisões específicas no arranjo de som e imagem, e geralmente esses valores ficam implícitos. Ele fala também da parte da voz do orador, que é classificada de acordo com a retórica aristotélica, que são essas 5 formas: invenção, disposição, elocução, memória e pronunciação. A invenção seria a voz retratando para nós, mostrando para nós indícios ou provas que sustentem uma posição ou argumento, que dá a impressão de uma inclusão e uma comprovação. Aqui tem 3 aspectos. O aspecto ético, que fala desses indícios em questão de moral e credibilidade. O emocional, que apela às emoções. E o demonstrativo, que demonstra um raciocínio ou uma demonstração real aparente. Seria mais ou menos como o noticiário televisivo, que ele dá o exemplo, que o noticiário ele sempre tenta passar aquela imagem de segurança e credibilidade nas informações e notícias passadas, e sempre tende a tentar nos convencer, a passar um convencimento para nós. Temos também a disposição, que seria a ordem usual das partes de um filme, só que captando a atenção do espectador para um esclarecimento, um argumento direto ou refutação de algum ponto de vista e uma recapitulação de todos esses argumentos ao longo do documentário. A elocução seria relacionada ao estilo, que no caso seria o uso de figura de linguagem
e códigos gramaticais para se chegar a um determinado tom, uma determinada forma de passar a mensagem. A memória, que seria a recuperação dos componentes do discurso, quando por exemplo, a pessoa não está entendendo muito do que está acontecendo no documentário, porque ela não tem um contexto histórico daquilo. Então, o narrador ou orador interrompe e explica algumas informações para ela, e depois a história volta. E é justamente essa recordação de algo que aconteceu naquele tempo e lugar da revisão do documentário. E tem a pronunciação, que tem a ver com dois elementos, que é a eloquência e o decoro. A eloquência seria a clareza do argumento e uma força de apelo emocional, e o decoro seria a eficácia de uma estratégia argumentativa. Ou seja, você se utiliza de uma forma, de um tom de linguagem para causar um apelo ou esclarecer uma informação ou aumentar a sua eficácia em transmitir uma estratégia de argumento. E isso pode se aplicar a qualquer discurso ou voz que busque resultados num dado contexto. Uma vez que toda atividade e habilidade de um orador se classificam em 5 divisões, ele deve descobrir o que dizer. Em seguida, deve manobrar e conduzir suas descobertas com um olhar agudo para o peso exato, por assim dizer, de cada argumento. Depois, enfeitá-las com os ornamentos do estilo. Deve guardá-las na memória e, por fim, pronunciá-las com efeito e encanto. A voz do documentário atesta seu engajamento numa ordem social e sua avaliação dos valores subjacentes a essa ordem. É a orientação específica para o mundo histórico que dá ao documentário sua voz própria. Obrigada a todos por terem assistido, espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!